essa é a parte 2 das 20 séries mais maneiras, medievais e épicas para serem assistidas, que eu tô dando dica para vocês. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo ou a parte 1, já vai lá, assiste e depois volta para cá, ou assiste esse e depois volta para lá, tanto faz. Só aproveita, porque aqui só vai ter boa indicação. Eu vou começar com a Max, pois é, a antiga HBO, agora Max, e eu vou trazer a primeira, que, cara, provavelmente a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já assistiram, mas se você não assistiu, pelo amor de Deus, você tem que ir lá agora e assistir, que é Game of Thrones. Pra mim, Game of Thrones está entre as 3 melhores séries da história, sem dúvida. E não porque ela é medieval, assim, ela tem essa pegada de fantasia medieval, mas porque ela é, de fato, das melhores séries da história mesmo, assim. Porque ela mudou muito a forma de se contar a história. Game of Thrones é uma história que, sim, tem dragões, tem outras criaturas, assim, mas não é sobre isso. É sobre, literalmente, a Guerra dos Tronos, sabe? Essa coisa da malícia ali de quem tá no poder, né? Essa coisa da troca do poder, de pessoas que estão vivas e você se apega e logo morrem. Enfim, ela realmente veio com uma forma diferente de contar a história. Matando personagens que você gosta, colocando coisas muito explícitas, né? Tanto as mortes, violências e também a parte de sexo, enfim. Isso tudo é muito forte no Game of Thrones. E isso surpreende o tempo inteiro. O fator surpresa dessa série é bizarro. Se você não deu chance ainda, porque eu não gosto muito de dragão, não gosto muito dessas coisas. Cara, esquece. Porque você até esquece que tem esse tipo de coisa na série. Porque a criação dos personagens, o desenvolvimento deles e tudo que é contado na trama é tão maneiro que você realmente esquece. Vai lá e assiste Game of Thrones. São 8 temporadas, a série já acabou. E foi uma das maiores franquias da história aí, de cinema, série, enfim. Vai lá que não tem erro. A próxima série é simplesmente House of the Dragon. Pois é, galera, tá na 2ª temporada ainda, acabou de acabar a 2ª temporada, e ela conta a história de uma das famílias, né, que se passa no Game of Thrones. Talvez uma família mais importante ali, que forjou ali os 7 reinos, enfim. E volta-se muitos anos antes de Game of Thrones para poder contar essa história. É uma série que a primeira temporada para mim é muito boa, muito bem roteirizada e dirigida. A 2ª temporada cai um pouquinho, mas isso de longe faz com que ela seja uma série ruim, de longe, tá? Não é nem um pouco isso, é uma série muito boa ainda. Você vai curtir muito, principalmente se você assistiu Game of Thrones. Se você ainda não assistiu Game of Thrones, vai lá, assiste primeiro, e aí depois vem assistir House of the Dragon, porque vai fazer muito mais sentido tudo pra você. E ainda tá no comecinho dela, então maratona, porque aí depois quando saírem as próximas você já vai estar com tudo na ponta da língua para assistir. Essa série agora, Roma. Pois é, Roma, galera. Aproveitando aí que recente saiu o Gladiador 2, Roma conta a história daquela parte, obviamente, da antiga Roma, onde ela ainda era uma república e estava se transformando num império romano, tá? Mas é muito legal porque ela aborda personagens muito famosos, como Júlio César, Marco Antônio, a Cleópatra, hein, que era lá a rainha do Egito, né? Uma coisa muito importante é que Roma foi talvez uma das primeiras séries, assim, que se transformaram em famosa de fato, com essa pegada épica, tá? Então, cara, é uma série muito boa, vale a pena ser assistida. E ainda digo mais, olha, talvez a HBO, né, a antiga HBO, a Max, ela seja a grande produtora de séries, na minha opinião, assim. As melhores séries em termos de roteiro, direção, enfim, costumam estar ali na Max. Então, cara, não tem errada, vai lá e assiste que vocês vão curtir. Aqui na Max ainda, por último, a gente tem uma série muito legal também, que é Médici. Pois é, a Médici é uma série que conta a história de uma família italiana muito tradicional, uma família de banqueiros, que era mecenas. O que é mecenas? Elas patrocinavam, né, sem querer nada em troca, né, simplesmente botavam um dinheirinho lá, nos artistas e também nos cientistas daquela época. E que época é essa, Alexandre? É a época do Renascimento italiano, né? Uma época regada de artistas, onde você vai ver ali personagens muito legais como Michelangelo, Donatello. E veja bem, não são os tartarugas ninjas, tá? São os pintores, os grandes artistas do Renascimento italiano. Essa série é muito boa e já acabou há um bom tempo, mas tem lá na Max para você assistir e maratonar à vontade.
vontade. Pausa para uma série que não é tão épica assim, mas se passa num passado, mas que não é um passado tão passado, mas é uma das melhores séries que eu assisti na minha vida, galera, e eu preciso passar para vocês, porque quem gosta de coisas mais antigas, históricas, vai curtir muito. Vocês estão ligados na série da Yellowstone, né, que é aquela série da galera da fazenda, que tem a fazenda em Montana, com Kevin Costner, etc. Essa série é maneira pra caramba. Quem curte essa série, e quem curte um pouco mais de história, vai curtir uma série chamada 1883, que fica na Paramount. Pois é, na Paramount Plus. Ela fala de 7 gerações antes ali do Kevin Costner, do personagem dele. É esse cara, junto com a família dele, que chegou em Montana, que resolve criar a fazenda dele ali, porque ele consegue ter um pedaço de terra e ele faz a fazenda dele ali. Gente, é uma série de uma temporada só. E ela é bizarramente foda. Essa série tem que ser assistida por todo mundo porque ela é masterpiece. Fotografia, roteiro, direção, tudo, os atores, cara, atuação. Cara, que série, assim, ó, que você fica chocado. Real, galera, é uma das séries que eu mais gostei na minha vida, assim. Ela é muito, muito boa. E se você já assistiu Yellowstone, vai fazer todo sentido você assistir. E se você não assistiu Yellowstone, começa por ela. Depois ainda tem uma outra série que se chama 1923, que conta a história, eu acho que da próxima geração dessa família. E aí depois você assiste Yellowstone. Não tem problema fazer o caminho inverso, você vai conseguir entender também, vai fazer sentido. Mas eu particularmente prefiro assistir a 1883 no Paramount, depois a 1923, e aí sim Yellowstone. Não é épica, lembrando, não é medieval, mas vale muito a pena ser assistido, porque é uma série que conta de um período histórico mais lá de trás. Fica essa dica pra você que quer assistir uma série incrível. Galera, voltando aqui um pouco mais pra essa coisa épica e medieval, a gente vem pra Star Plus, que tem uma série chamada Shogun. Shogun tem uma temporada ainda só. Ela não saiu ainda as outras temporadas, mas é uma série muito, muito, muito boa. O Shogun, ele conta a história de um navegador, se eu não me engano em inglês, e que acaba chegando ali no Japão e ele é simplesmente capturado, tá? Essa série se passa no feudalismo japonês, pois é, então você vai ver bastante da história ali do Japão, e o feudalismo, ele acontece depois da era medieval, tá? Então ela não é uma série medieval, mas ela é bastante épica, bastante histórica e vale muito a pena ser assistida, porque esse personagem principal, ele precisa acabar se adaptando para viver nesse momento que tem um choque de culturas muito grande. O mundo estava longe de ser globalizado, né? E os povos orientais terem esse contato tão grande com os ocidentais, principalmente o Japão, que é uma ilhazinha que fica lá no leste do mundo pra gente. Então esse cara, ele tem que se adaptar para poder sobreviver, e o personagem dele acaba se desenvolvendo ali na história e convivendo com os japoneses para conseguir se manter, enfim, e a série poder se desenvolver. Gente, é uma série muito boa, vale muito a pena assistir, masterpiecezão, tá? Vai nessa que vocês vão gostar, Star Plus. E se você já assistiu até agora todas essas séries que eu falei, ou vai assistir, tá vindo aqui depois desse vídeo, já deixa um comentário aqui do que você já achou dessas séries, diz aí o que você achou. Turma, eu vou pular agora para Apple TV. Pois é, a galera que não tem, mas eu não tenho iPhone, etc, não tem problema, dá pra você assinar pelo PC, ou então muita Smart TV, vai lá na Store, vê se dá pra você acessar. E olha, por incrível que pareça, a Apple TV, ela não é tão cara, eu acho que é 20 e poucos reais por mês. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a Apple TV tem pouco conteúdo, mas o conteúdo que ela tem é muito, muito bom mesmo, tá? E a série que eu vou trazer aqui da Apple TV, ela é See. Pois é, S-E-E, See, de ver. Por que ela se chama assim? É uma série medieval? Não, pelo contrário. É uma série que se passa no mundo pós-apocalíptico. Na verdade, é um mundo no futuro que foi destruído, o mundo foi destruído. Só que, cara, o fato dele ter sido destruído, principalmente porque o enredo dessa série é que a humanidade parou de enxergar e todo mundo é cego, acaba que a galera volta a viver numa coisa muito próxima que vocês tomariam ali do medievalismo, sabe? A forma de viver, a cultura do que se tem ali, enfim. Então ela tem uma pegada fantasia épica medieval, apesar dela não estar sendo passada numa época medieval. Tem o Jason Momoa como o grande protagonista, vale muito a pena ser assistido porque ele tá, cara, incrível nessa série. A interpretação dele de um cara, um guerreiro cego, cara, é sensacional, tá? E a história já se passa simplesmente com os enteados dele conseguindo enxergar. E aí, cara, como é que vai ser isso aí? O que essas crianças vão se tornar? Porque elas vivem numa terra de cegos, né? Já dizia lá, o caolho na terra de cego é rei.
Pois é, só que essas crianças enxergam, cara, e aí a trama é toda envolvendo isso aí, cara, sobrevivência. É muito legal, vale muito a pena ser assistida. Tenho certeza que vocês vão curtir. E se você ainda não virou membro do canal, essa é a tua oportunidade. Aqui no canal, quando você vira membro, você entra no grupo do WhatsApp, enfim, a gente troca uma ideia marota, fala sobre várias coisas, Senhor dos Anéis, Tolkien, séries, filmes, tudo que é medieval, a gente vai estar trazendo aqui pro canal, jogos também. Lá é dia a dia, a gente batendo papo, enfim, a galera se torna amigo no nosso grupo e você vai ser muito bem-vindo de estar lá com a gente, além de estar ajudando pra caramba o canal. Ajuda a gente, ajuda o Leste a crescer. Já essa série que eu vou trazer pra vocês também não é do período medieval, mas é de um período histórico muito legal, épica, que se chama Franklin. Pois é, Franklin conta a história do Benjamin Franklin, mas não dele lá fazendo as coisinhas da eletricidade, etc. Conta a história dele indo para a Inglaterra para ajudar politicamente nessa questão da independência americana. Em 1800 e lá vai bolinhas. E aí conta todo esse lado do Benjamin Franklin sendo fundamental para que os Estados Unidos conseguisse a sua independência. E como que ele faz isso? Ele vai para a França, galera. Ele vai para a França porque a França desde então sempre foi um inimigo político da Inglaterra, né? E ele aproveita essa força para tentar negociar com a França de fazer uma pressão para conseguir, de fato, essa independência. Cara, ele engana uma galera, ele é bom politicamente, ele é um cara que, ó, só na jogatina. E essa série é nada mais nada menos do que com Michael Douglas, galera. Michael Douglas é o principal, ele que incorpora ali o Benjamin Franklin, e ele tem o netinho dele ali, conta a história junto. Vale muito a pena assistir essa série. É uma belezura, né? É uma minissérie, tem uma temporada só, mas se você tá procurando uma boa história, bem dirigida, bom roteiro, para você ficar preso ali e já maratonar, Benjamin Franklin, né? A série se chama Franklin, é uma opção para você na Apple TV. Eu tenho duas últimas séries aqui que eu vou trazer para vocês. Só que é o seguinte, eu não achei streaming, eu não achei elas nas plataformas de streaming. Se alguém souber onde é que elas estão, ou se tem algum lugar que dá para assistir, não deixa de deixar o comentário aqui também. A primeira série dessas que eu não sei onde é que estão em streaming, que eu vou falar para vocês, é The Tudors. Pois é, The Tudors é uma série muito famosa, galera, que conta a história ali de Henrique VIII, que foi um rei meio egocêntrico, meio, né, babaquinha ali, mas que moldou muito do que a Inglaterra é. Os Tudors são uma família muito importante inglesa, tal como os Yorks, né, que ajudaram nessa formação aí toda da Inglaterra, do império que acabou se tornando o Império Inglês, né, que foi o grande e o maior império que já existiu na humanidade até hoje em termos territoriais. A série é só estrelada pelo Jonathan Pryce, pela Natalie Dormer, só pelo Henry Cavill. Ah, mas quem são esses três, Alexandre? Vamos lá. O Jonathan Pryce, ele fez um monte de série aí famosa, e inclusive o Vikings, né? O Vikings, ele era um monge lá, lutador. Só dá um Googlezinho aí que você vai ver a carinha dele, você vai falar, conheço esse maluco. Pois é, ele é bem bom. A Natalie Dormer, gente, ela fez Game of Thrones, pois é, e alguns outros filmes aí famosos. Eu acho que ela fez também Jogos Vorazes, se eu não me engano. E o Henry Cavill dispensa comentários, é o bonitão aí, é o super-homem, é o The Witcher, é o cara que a galera curte aí. A série, além de ser boa, ela tem um elenco bizarramente foda. E aí, por último, mas não menos importante, tem uma série que ela não é muito hypada, ela se chama Os Pilares da Terra. A série se passa numa Inglaterra do século VII, tá? Numa cidade fictícia, tá? Essa cidade, ela realmente não existe. Existe uma construção de uma catedral. Esse é o enredo principal dessa minissérie. E existem vários personagens que envolvem essa trama da construção, né? Desde o construtor mesmo, o cara que tem esse sonho de construir a catedral, bispos e os cleros ali da igreja, né? Que, enfim, tem sempre aquela trama pelo poder. Cara, a série vai desenvolvendo e unindo a história de vários personagens que sempre vão ali ficando em torno da construção dessa catedral. É uma série muito legal, que traz bastante detalhe histórico dessa época medieval, tá? E que mostra bem como é que era uma terra de ninguém mesmo, onde muita merda acontecia, a justiça não era tão bonitinha assim como a gente acha, e que nem todos os cavaleiros eram cavaleiros de fato. Pra quem souber também onde tá essa série em algum streaming, não deixa de falar aí pra gente. E essa é uma série muito bacana que eu deixo aqui pra vocês como uma boa série pra maratonar, uma temporada só, mas vale a pena. Galera, se vocês curtiram aqui essas 10 dicas desse segundo vídeo das 20 melhores séries medievais e épicas pra vocês maratonarem agora nesse final do ano de 2024, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de mandar pro amigo, pro periquito e ativar a bandeirinha para você receber esse e muito mais outros conteúdos aqui na Terra Leste, que é sempre um prazer tê-los conosco. Então, fiquem bem e nos vemos na próxima.